Olha, Raquel, ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre isso, né? Porque quando nós tivermos acesso às mensagens, se forem mensagens realmente ameaçadoras e críveis, para usar o termo que o Walter usou aqui, talvez ele ganhe inclusive apoio. Há vários estudos de opinião em vários países do mundo que mostram que a sociedade não aceita muito ameaças críveis contra autoridades públicas. Então, talvez ele ganhe apoio. É muito diferente de outros casos, inclusive o famoso caso lá no aeroporto. Acho que este caso pode ter um impacto diferente. É difícil avaliar por completo, porque, como a gente não tem algumas informações, mas me parece que neste caso está havendo um cuidado um pouco maior. Já houve logo de cara, acionaram logo de cara a Procuradoria-Geral da República, acionaram aparentemente um dos órgãos nos quais um dos suspeitos trabalha, que é a Marinha, que, digamos, são as Forças Armadas, e quem trabalha nas Forças Armadas tem acesso a armas, e como a Marinha até agora não se pronunciou e acompanhou o caso, a informação que nós temos me parece algo mais cuidadoso do que episódios mais recentes. Então, acho que tem tido um cuidado maior. É sempre bom lembrar que em casos como esse, mais do que a família em si, o que está em jogo é a autoridade pública. Quer dizer, se a família do governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, fosse ameaçada, e ameaçada de forma crível, como disse o Walter, acho que, mesmo levando em conta a ideia de que a lei não deve dar privilégios, o que está em jogo não é a pessoa ou a família, mas o cargo e, assim, a própria democracia. Em vários países do mundo, inclusive, há uma discussão sobre isso, e não por acaso aqueles que têm cargos públicos, são autoridades máximas, inclusive têm seguranças, né? Tem um privilégio que nem eu, nem o Thales, nem o Walter temos, né? Então, por que não estão defendendo esses seguranças? O ministro Alexandre de Moraes, o governador Tarcísio, o presidente Lula, o presidente Arthur Lira, elas estão defendendo a democracia, a autoridade institucional. Portanto, eu acho que, ao fim e ao cabo, a gente vai ter a maior dimensão política disso, Raquel, quando a gente tiver acesso às informações. Se elas mostrarem ameaças críveis, me parece que o processo legal é justificável. O Walter lembrou dessa portaria, alguns têm lembrado dessa portaria. Ela existe, ela é legal, e se for para a votação do Pleno do Supremo, Walter, eles vão dizer que é Já constitucional, disseram. porque já disseram, porque é uma ameaça ao próprio grupo. Infelizmente, é bom dizer, né, Walter? Essas ameaças ocorreram durante todo o governo Bolsonaro, com vários ministros. Por isso que foi esse processo ganhou, né? Eu comentando também um pouco o que o Thales falou, para vários dos ministros, esse período muito grave de ameaças ainda não acabou. Então, esse é um problema para o país, né? Acho que a gente tem uma situação, digamos, eu vou usar o termo do próximo livro do meu amigo Sérgio Abranches, foi um golpe inacabado. Há ainda ameaças constantes a autoridades públicas no Brasil. Isso é um fato. Acreditar que o 8 de janeiro acabou simplesmente e nada ficou do ponto de vista de ameaça à democracia, eu não acredito nisso. Acho que é mais complicado. Mas o fato é que é preciso ter, viu, Raquel, muito cuidado nesse processo, porque há um descontentamento da sociedade também, mesmo sabendo que é preciso defender a democracia, com a forma pela qual algumas vezes o STF tem tentado defender a democracia. É uma linha fina, é um processo que não é simples. E eu acho que a gente vai ter mais condições de comentar isso quando tivermos acessos às mensagens. Se elas, de fato, e eu vou realçar isso, forem ameaçadoras e críveis, a opinião pública vai ficar favorável ao ministro Alexandre de Moraes. Não tenho a menor dúvida como ficaria se fosse ao governador Tarcísio. Os petistas ficariam a favor. Mas a Thales, gente tem que olhar as vantagens.